A melhor cobertura das eleições do Esporte Clube do Recife é aqui na Eu Pratico Esporte TV. E na próxima segunda-feira, dia 16, vamos fazer a 12ª melhor e maior cobertura com o padrão, claro, Eu Pratico Esporte TV. E hoje na tela da Eu Pratico Esporte, o mestre em Direito, André Kampf. Na sexta sabatina com o candidato Carlos Antônio Filho. E na próxima segunda-feira é com o candidato Rafael Arruda. Pratique esporte com qualidade, vista a nossa camisa. Eu Pratico Esporte TV. Jornalista, depois, aliás, foi advogado, depois formou-se em jornalismo, foi para a Globo, hoje tem um projeto bem legal aí na área de direito, é mestre em direito desportivo, e a gente convidou ele justamente para falar sobre esse imbróglio aí que tem na Ilha do Retiro com relação às eleições. André, seja bem-vindo, obrigado pelo carinho, pela atenção de estar com a gente aqui hoje, querido. Que é isso, Alessandro, prazer conversar contigo, com a Aníbal, com toda a turma Esporte TV, eu pratico Esporte TV, porque vocês têm um programa super bacana, super nichado, que conversa diretamente com o torcedor e procurando dar o conteúdo que o esporte precisa. E é muito legal a gente conversar com pessoas assim, que estão interessadas em aprofundar o debate, não ficar estritamente naquela questão do 4-3-3, 5-4-2, técnico mexeu mal, não mexeu mal. Então é muito bacana conversar com vocês. E o programa começa em alto astral e começa muito bem, né? Quando começa lembrando Roberto Carlos e Erasmo Carlos, é porque a gente começa a ver de alto nível por aqui. Ok, meu querido. Tá em Porto Alegre, né? Não, estou em São Paulo. Né? O meu tá escritório em São Paulo, eu moro em São Paulo. Tá. Saí de Porto Alegre em 2003 para morar na capital de todos os pernambucanos até 2006. Daí depois, em 2006, eu vim para São Paulo, aí para não sair mais. Meus filhos já são paulistas, né? A minha mulher é pernambucana, mas meus filhos são paulistas e eu tenho uma relação permanente com o Recife para a vida inteira. Adoro a cerveja de Porto Alegre e Galpão Crioulo. Eu sei que é um lugar para turista, mas eu indico para todo mundo churrasco maravilhoso. Aliás, onde é que não tem churrasco bom em Porto Alegre? Enfim, vamos falar do Esporte do Recife. Tá na tela aí alguns artigos, né, citados, inclusive, pela situação ao imbróglio, né? O André já estudou essa parte, mas a gente vai colocar aqui para o torcedor também entender. São 2 artigos, né, que a oposição diz que o presidente Yuri Romão não pode ser candidato, né, a uma reeleição. Diz que é a 3ª e ele não poderia. Lembrando, o presidente Yuri Romão, segundo a tese, a gente tem segundo a tese, né, e sair um pouquinho desse âmbito aí, deixar para o especialista, que é o André aqui agora, e também para o doutor Daimar Rigueira, e do outro lado tem também outro gigante, né, lá na área de direito, que é o Ricardo de Sá Leitão. Então está dizendo assim, no artigo 85, para quem ainda, aliás, para quem esqueceu, ou só para reavivar aqui o estatuto, tá? Artigo 85, o presidente executivo é eleito juntamente com um vice-presidente executivo pela AGO em escrutínio secreto para mandato de 2 anos, sendo vetado o exercício de mais de 2 mandatos consecutivos. O artigo 86 complementa aqui da seguinte forma: decorrida a metade do mandato do presidente executivo, se houver vacância do cargo, este será assumido pelo vice-presidente executivo pelo restante do mandato. Parágrafo 1º. Ocorrendo a vacância do cargo de presidente executivo, antes de alcançar da metade do mandato, será realizada a eleição para o cargo no prazo máximo de 15 dias e a substituição do vice-presidente executivo será provisória. No parágrafo 2º, chegando ao fim, o vice-presidente, no exercício provisório do cargo de presidente executivo, dará continuidade às ações por este desenvolvidas. E agora, eu passo a bola para o meu querido Andrei para dar uma explicada bem interessante. Inclusive, você tem um artigo que me foi mandado a respeito de como se fosse uma... Eu vou falar mais né, popular aqui para a turma entender, como se fosse uma grande ferramenta, uma grande saída, né, para a situação, caso não haja, e não há, dentro do Estatuto do Esporte, essa previsão para, vamos colocar assim, mandados tampão, né? Que é aquele que o cara vai, faz um tempo e sai. Ele não fica ad eterno, vamos dizer assim, colocando um pouquinho do direito, né, até o final. André,
Como é que tu analisa essa situação do esporte? Quem tem razão? O que diz a lei? O que se consultar? As teses que você já estudou muito bem, tenho certeza. Qual, inclusive, será que eu posso perguntar? Qual você realmente diz, este é um direito bom? É contigo, querido. A questão do direito bom é sempre o grande desafio do advogado, né? Porque o cliente sempre quer saber se vai ganhar. A gente tem um direito bom, agora a gente não tem certeza se vai ganhar, porque a justiça é sempre permeada aí de especificidades, né? Esse é mais um caso. O que a gente precisa entender é que o caso do esporte não é um caso particular. Ele é um caso do esporte, do movimento esportivo como um todo. Essa questão de uma reeleição para alguém que teve um mandato tampão, ela é discutida no esporte, ela foi discutida na CBF recentemente, foi discutida no Comitê Olímpico recentemente. Existe uma grande discussão e há uma jurisprudência já quase consolidada com relação a isso. Mas acontece que o esporte precisa entender e partir dessa lição, ou desse entendimento sistêmico, entendendo o esporte como um grande sistema, que a gente tem dentro da Constituição Nacional, algo raro, né? E o Brasil é precursor nisso, eu não sei de algum outro país no mundo que tenha um artigo dentro da Constituição do seu país falando sobre a autonomia das entidades esportivas. Tá? Então, essa autonomia das entidades esportivas é reforçada lá no artigo 217, que diz que essas entidades esportivas, o esporte é uma entidade esportiva, ela tem autonomia na organização e funcionamento. Então, quem determina as regras da eleição do esporte é o próprio esporte. E como? A partir do seu estatuto. Se o estatuto não é claro com relação ao vice-presidente que assume o cargo no chamado mandato tampão, está na hora de mudar o estatuto. O esporte está mudando o estatuto. Ele vai ser votado, acho que no início do ano que vem, vocês me corrijam, Alessandro, Aníbal, se eu estiver errado, mas ele vai ser mudado no início do ano que vem. Precisa se definir essa questão para dar mais segurança jurídica nesses casos que acontecem não só no esporte, como em todos os outros clubes do futebol brasileiro, em muitos dos outros clubes do futebol brasileiro, e aconteceu recentemente na CBF. Para ter mais um mandato, a possibilidade de uma reeleição, o presidente Edinaldo chamou a Assembleia e votou para trazer mais segurança jurídica uma alteração no Estatuto da entidade. Por quê? Para dar mais segurança jurídica, ele que também vem de um mandato tampão, muito embora o departamento jurídico da CBF entendesse que ele já tinha condições de se reeleger, mas para não judicializar ou para não se levantar essa possibilidade, para trazer mais segurança jurídica, se mudou o estatuto. Então, o estatuto deve ser mudado do esporte e deve prever essa questão para dar mais tranquilidade para o processo eleitoral, onde as pessoas não têm que estar discutindo se uma chapa pode ou não concorrer, tem que estar discutindo projetos, tem que estar discutindo ideias. Então, a gente tem, primeiro, para partir, Alessandro, respondendo a tua pergunta, dessa questão de um direito bom, é entender que quem determina as regras da eleição do esporte é o próprio esporte em cima da autonomia esportiva. Ah, mas as pessoas podem lembrar a Lei Geral do Esporte, podem lembrar a Lei Pelé, artigo 18, mas entenda, o artigo 18, ele traz condições para a pessoa jurídica do esporte receber recursos públicos numa contrapartida com o Estado. Então, tudo bem, eu vou cumprir o que está estabelecido no 18A da Lei Pelé para poder receber recursos públicos. Uma lei incentivada, por exemplo. Então, eu preciso estar em conformidade com a Lei Pelé, que também não é clara com relação ao mandato tampão. A Lei Geral do Esporte também não é clara com relação ao mandato tampão. Então, a gente tem a lei estatal e a gente tem o movimento jurídico privado do esporte, que é quem tem que definir essas regras. Quando ele não define, isso não é claro, traz uma insegurança jurídica, a questão pode, obviamente, ser judicializada. E tem entendimentos inteligentes dos dois lados, você já deve ter ouvido isso, né, Alessandro? Você já deve ter ouvido isso também, Aníbal. Tem leituras inteligentes dos dois lados. Mas hoje o movimento jurídico e as questões que foram judicializadas tendem a entender a maioria das decisões de que não. O primeiro mandato não é considerado um mandato na essência da palavra. O que a jurisprudência diz? Em algumas demandas judiciais que a gente teve acesso.
né? Quando o vice assume a presidência por vacância, ele não foi eleito para esse cargo. Ele mantém a continuidade administrativa, isso inclusive está no Estatuto do Esporte, né? Ele não conta como uma eleição aos olhos da lei, mas como uma substituição temporária. Portanto, se depois dele ser eleito, essa seria a sua primeira eleição, para fins de contagem, ele teria direito a uma segunda eleição. Então, as ações que transitaram em julgado não entenderam pela existência de um terceiro mandato, no caso de um mandato tampão. Essa é a jurisprudência que a gente tem no esporte hoje. As pessoas tendem a buscar, eu estou falando demais, mas eu sou jornalista, me cortem. As pessoas tendem a buscar decisões da justiça eleitoral, por exemplo, mas a justiça eleitoral é um outro sistema, completamente diferente do sistema associativo e do sistema esportivo, que tem a autonomia constitucional, como eu disse no artigo 217, para se organizar internamente e determinar as regras de uma maneira plural, de uma maneira coletiva. Aníbal, dúvida? Nenhuma. Para mim está tudo bem claro e cristalino. Ô Andrei, no caso, então, para ficar claro, no caso do esporte provar que não há, dentro do estatuto, previsão para mandatos tampão, né? Quem está com essa... Qual a tendência desse imbróglio ser resolvido? Há a possibilidade de judicialização, é verdade, que é péssimo para o esporte, para todo mundo, num ano que vai subir aliás, subiu para a primeira divisão, mas não há previsão. E o doutor Ademar Rigueira chega aqui para a gente e diz, como não há previsão, a gente não pode contar como se ele fosse o presidente, por mais que tivesse acontecido alguns meses, enfim. Quem é que está com essa razão assim, bem claro para o torcedor rubro-negro? A oposição, literalmente, ou a situação? A oposição tem um caminho para questionar essa questão judicialmente, que é um grande problema. É sempre uma derrota do movimento esportivo quando essas questões são judicializadas. Se levar por um poder estatal uma questão que deveria ser resolvida internamente. A grande questão não está estabelecido no ordenamento privado da associação esportiva, do clube, seja ele uma SAF, um clube empresa, ou seja ele um clube associativo, como é o esporte, se não tem nenhuma regra específica para se aplicar ao caso concreto, a grande pergunta que a gente tem que analisar é: o vice conta como mandato? Onde é que a gente pode buscar essa resposta? Obviamente que a oposição agora vai tentar buscar na lei eleitoral, que diz que conta. A jurisprudência é bem clara com relação a isso, inclusive o STF já se manifestou e se posicionou com relação a isso, criando, obviamente, uma jurisprudência. Tá? Isso é o que a gente tem. Agora, tem quem busque também na lei da SAF e outras leis importantes que consideram que quando alguém assume um cargo por vacância, isso não conta como novo mandato, mas apenas como exercício temporário da função. E o que os julgados da área do esporte, ou seja, se judicializou questões esportivas que deveriam ser respondidas e resolvidas internamente, para o bem do clube, não conseguiram ser resolvidas e foram judicializadas, as decisões têm sido no sentido de que não entendem pela existência de um terceiro mandato, mas que aquele primeiro mandato, o mandato tampão, teria que dar continuidade administrativa ao primeiro mandato. E a partir daí, sim, ele é eleito com as suas ideias e suas propostas e tem direito a uma mais reeleição. Ou seja, esse tem sido o entendimento da jurisprudência. O que o STF fala sobre isso? O STF não se manifestou com essa questão relacionada ao vice-presidente das entidades esportivas que assumem o mandato tampão. Então, o que a gente tem são resultados, são decisões de tribunais e de instâncias menores. Não chegou essa questão até o STF com relação às entidades esportivas. Se tem decisão com relação ao processo eleitoral, que é completamente diferente do processo de uma entidade associativa, como é o caso do esporte. A pergunta do milhão, a resposta do milhão, pergunta e resposta. Quem tem um direito bom? Direito bom? Por Andrei Campos. É uma pergunta agora. É uma pergunta bem complicada. Eu poderia estar dos dois lados,
Se um cliente viesse para mim e me procurasse, se a oposição me procurasse, teria um entendimento ali para a gente avançar. E se a situação me procurasse, teria um entendimento ali para a gente avançar. O que a gente precisa entender é que tem dois entendimentos que são decorrentes de uma falha que existe dentro do ordenamento privado do esporte. Ou seja, o esporte tem condições de se autorregular, criar suas regras privadas, e é isso que a própria Constituição protege. Agora, ele silenciou com relação ao mandato tampão. E ele precisa, até para trazer segurança jurídica, já que está nesse processo de reformulação do estatuto, tratar dessa questão para tornar isso mais claro e não ter mais esse problema lá na frente, que pode acontecer, como aconteceu, eu disse, recentemente na CBF, e aconteceu recentemente no Comitê Olímpico, quando o Paulo Vanderlei também foi para uma segunda, foi para uma primeira reeleição, para uma segunda eleição, ele que era vice e assumiu o mandato tampão. Ele topou o desafio, topou a briga jurídica e se candidatou. E a eleição dele foi viabilizada, né? A candidatura dele, ele perdeu a eleição, mas a candidatura dele foi viabilizada. É um caso parecido com o esporte. Agora, dentro do Comitê Olímpico é um pouco diferente, porque existe, obviamente, a entrada de verba pública, de receita pública muito importante para o movimento olímpico. Então, quando essa receita pública entra, aí a gente precisa olhar com mais atenção ainda a Lei Geral do Esporte, a Lei Pelé, todo esse ordenamento jurídico estatal que conversa com o movimento esportivo. Quando a gente fala de um clube associativo que não tem uma relação muito própria, muito próxima do Estado, e a imensa maioria dos clubes de futebol... Mas me permita, quando o Sport e Náutico Santa Cruz aqui recebem recursos da Prefeitura, do Governo do Estado, não se enquadrariam nesse perfil que você está colocando? Sem dúvida. Se tem, a contraprestação é essa. Pode, obviamente, se tem ainda um contrato, isso ser questionado lá na frente. Olha, cumpriu ou não cumpriu a Lei Pelé, a Lei Geral do Esporte? Mas a própria Lei Geral do Esporte não é clara com relação ao mandato tampão. Então, também vai haver uma discussão com relação a isso. O certo é o movimento privado do esporte, o esporte nesse momento, Esporte Clube Recife, nesse momento que está fazendo uma reforma estatutária, deixar isso mais claro e se proteger internamente dentro de um grande projeto de governança e de conformidade, né? Esse que é o caminho. Existe caminho para os dois. O que eu posso te dizer, Alessandro, que hoje a jurisprudência, ou as decisões, melhor dizendo, não tem uma jurisprudência definida, porque não tem o STF se manifestando, mas as decisões têm sido tomadas no caminho de que não. O primeiro mandato, o mandato tampão, é para uma continuidade administrativa. A primeira eleição do presidente é a que conta. Então, ele tem direito a uma reeleição. Então, nesse caso do Yuri, ele poderia, sim, concorrer. Ok. Te agradeço. Forte abraço. Até a próxima, se Deus quiser, Andrei. Pô, que isso, é sempre um prazer conversar com vocês aí do Recife, foi muito legal o papo, Alessandro, precisando, qualquer questão que o esporte precise, que direito e esporte conversem, eu estou aqui à disposição sempre para contribuir, para tentar melhorar esse debate aí de todo mundo, tá bom? Muito obrigado aí pela oportunidade. Com certeza, querido. Obrigado também, um bom dia para ti. Valeu, tchau, tchau. A melhor cobertura das eleições do Esporte Clube do Recife é aqui na Eu Pratico Esporte TV. E na próxima segunda-feira, dia 16, vamos fazer a 12ª melhor e maior cobertura com o padrão, claro, Eu Pratico Esporte TV. E hoje, na tela da Eu Pratico Esporte, o mestre em Direito, Andrei Kampf. Na sexta sabatina com o candidato Carlos Antônio Filho. E na próxima segunda-feira é com o candidato Rafael Arruda. Pratique esporte com qualidade e vista a nossa camisa. Eu Pratico Esporte TV.